Primeiro eu queria dizer que essa pesquisa é uma pesquisa financiada pelo CNPq e a FUNCAP. É importante que seja dito, né, por meio de uma bolsa de PNPD. Né? E a pesquisa é intitulada Cultura Religiosa Afro-Ameríndia, se daria por meio de um processo de aproximação de um campo que já tinha sido feito no passado, né? Então era uma aproximação dos terreiros de Sobral, que eu já tinha pesquisado os terreiros, e a aproximação da literatura. Né? O hiato entre do que eu fiz trabalho de campo aqui. A gente tinha um hiato de 10 anos, né, do campo feito no passado para o campo agora, e uma pesquisa antropológica é uma pesquisa que lida com o improviso, enfim, com questões que não são possíveis de ser vistas, de serem precedidas e etc., porque a gente está lidando com o cotidiano, com a vida das pessoas. E a gente tem uma mudança significativa do ponto de vista, né, tanto da antropologia como dos sujeitos pesquisados. Então, há outras dinâmicas sociais, o que pressupõe outros tipos de agência, né, e outros tipos de relações entre os sujeitos do campo e o pesquisador. Então, eu volto para Sobral e me deparo, na verdade, com outros sujeitos e um outro campo que vive a religião de um outro modo, né, e que não aceita mais os antropólogos como aceitava há 10 anos atrás. Né? Então, você tem um outro tipo de relação que precisa ser construído, né, a partir desses novos sujeitos, né, que estão localizados num campo que é dinâmico, né, do ponto de vista histórico e cultural. Enfim, os dados que foram coletados até o momento são dados ainda incipientes. Então eu pensei, o que eu vou fazer na mesa? E como essa é a primeira fala sobre o projeto, e a universidade não conhece o projeto, né, nem os alunos, de um modo geral, nem os professores, eu vou falar um pouco do que se trata a pesquisa e dos desdobramentos da pesquisa a partir que está localizada a pesquisa, que é o Labona, né, e que tem o Visualidade como o seu grande evento, né, um projeto, um programa, né, que pressupõe a formação de estudantes, o diálogo com a comunidade circundante, a produção intelectual também. Enfim, o projeto de pesquisa, a pesquisa, dois caminhos, né? Um caminho, o primeiro caminho é a pesquisa científica, né? E tem como objeto, como objetivo, entender a produção do discurso religioso público, né? E o que seria esse discurso religioso público? É o discurso que é articulado para fora da religião, né? É o discurso, e esse discurso, e aí, né, esse é o objeto central da pesquisa, e o segundo desdobramento, que aí teria a ver com o Labona, com ao que o Visualidade se propõe, seria a produção, né, de uma série de vídeos documentários, né, de documentários de curta-metragem, cuja finalidade seria ser utilizado como material didático junto às escolas de ensino fundamental e médio, né? Ou seja, nós vamos fazer duas coisas ao mesmo tempo. A gente vai estar observando nós vamos estar observando o discurso religioso público, né, na medida que os documentários estarão sendo produzidos, né? São, na verdade, a gente não sabe ainda a quantidade de documentários que serão produzidos, né? A gente não sabe porque a gente tem uma perspectiva compartilhada,
né? Nós vamos para o terreiro. A ideia é que a gente vá para 3 terreiros distintos, um terreiro de Umbanda, um terreiro de Omologô, que mescla Umbanda e Candomblé, e um terreiro de Candomblé. E, a partir da relação com os sujeitos, nós vamos escolher o que a gente está chamando de símbolos religiosos, né? E esses símbolos religiosos são aspectos, né, cosmológicos e rituais que vão ser apontados pelos sujeitos da pesquisa em parceria com os pesquisadores que estarão envolvidos, né? No caso, eu, o Nilson e os alunos bolsistas do Labone, né? A ideia é que alguns elementos simbólicos, né, cosmológicos ou rituais das religiões de matriz africana e ameríndia, né, sejam pensados e sejam pensados numa linguagem do audiovisual. E aí, variados aspectos podem ser elencados a partir desse diálogo pariforme, né? Desse diálogo que a gente vai tentar não estabelecer uma hierarquia entre os pesquisadores e os sujeitos do campo, né? A ideia é que por isso que é discurso religioso público, porque esses documentários de curta-metragem, eles vão ser pensados para serem trabalhados a dimensão das religiões afro-ameríndias nas escolas, né? E aí o objetivo é público porque ele é direcionado para fora da religião, e a ideia é que nas escolas a gente atinja um público muito amplo, porque nas escolas a gente está formando as pessoas que estão na sociedade de um modo geral, né? Então a ideia é que a abrangência seja muito grande. Se a gente pensa Sobral, mas a minha ideia, né, o que eu penso é que esses elementos que vão ser pensados e a forma como eles vão ser construídos, a gente possa extrapolar a cidade de Sobral e possa ser usado, né, em variados lugares para trabalhar as questões relacionadas às religiões afro-ameríndias. E isso advém de um documento, né? Por que a gente pensou nessa possibilidade, né? Por que a gente pensou em trabalhar com religiões afro-ameríndias, né? O que são essas religiões afro-ameríndias? São religiões que têm influência africana, né? Africana, afro-brasileira e indígena. Por exemplo, se a gente vai na Umbanda, né? Se a gente vai na Umbanda, a gente pode ver esses elementos por meio das categorias das entidades, dos elementos estéticos, cosmológicos e etc. Enfim, por que nós pensamos em trabalhar com essas religiões, né? Não foi uma opção porque eu sou, né, adepto da religião, ou porque a gente tem mais simpatia por essa religião, ou porque os antropólogos, né, ainda veem como exóticas essas religiões. Não tem nada a ver com isso, né? A ideia de pesquisar essas religiões e elaborar algo que seja efetivo do ponto de vista prático, né, do ponto de vista político, né, advém de um documento que é o REVIR, não sei se vocês conhecem, um relatório, Relatório da Intolerância e Violência Religiosa no Brasil, que foi elaborado em 2015, né, uma pesquisa extensa que foi feita no Brasil, elaborado por pesquisadores, né, cientistas sociais, antropólogos, sociólogos, etc. E a constatação do REVIR é que isso em 2015, antes da ascensão do conservadorismo, né? Se a gente for pensar nos dados, hoje nós vamos nos deparar com dados muito maiores.
com relação à violência religiosa, à intolerância religiosa. As religiões que têm estatisticamente o maior número de violência, né? E aí violência entendendo violência do ponto de vista amplo, tanto física como patrimonial, né? São as religiões de matriz africana, né? E pasmem, no que se refere à escola, a escola se configura como um dos espaços de maior que os indivíduos que são pertencentes a essas religiões sofrem violência, né? Esse espaço que se constitui o maior espaço de violência e, na maioria das vezes, advinda dos professores, né? Então é um aspecto que a gente precisa a gente precisa de produção de conhecimento e de processos que façam uma mediação acerca da relação dessas religiões, né? E entendendo religião do ponto de vista amplo e do ponto de vista antropológico também, né? Como um determinado aspecto que disponibiliza modos de estar no mundo e modos de mundo, né? Então a gente precisa estabelecer políticas que façam uma mediação com relação ao encontro dessas culturas, né? Porque as religiões são culturas e a escola é um lugar que eu penso ser extremamente propício a isso. Para além disso, né? E aí a gente pensa na sociologia como a disciplina propícia para trabalhar essas questões, né? Para utilizar isso que seria no material didático, né? A sociologia como propícia para utilizar esse material, né? Em função da criticidade, né? Da reflexão crítica, do tipo de reflexão que é elaborada a partir da sociologia. Existem duas leis também, a 10.639 de 2003 e a 11.640 e alguma coisa, acho que de 2008. 11.645, né? Que elas obrigam, né? As escolas a terem aulas, eventos, conteúdos pertinentes à cultura africana e afro-brasileira e indígena nas escolas. Então a gente tem essas duas dimensões que nos dão suporte e toda essa discussão do revir que justifica essa abordagem. Do ponto de vista... Eu tenho quantos minutos ainda? Está marcando? Do ponto de vista antropológico, da pesquisa, né, em si, do objeto, do discurso religioso público, né, pensando a religião como sistema cultural, e eu vou me arriscar agora, porque eu tenho retomado os estudos da religião depois de um certo tempo, né, e os estudos da religião avançaram de forma significativa para além do campo da religião. Acho que todo antropólogo deveria ler o que está sendo produzido no campo da antropologia da religião, porque o que tem sido produzido muda, inclusive, a perspectiva do que seria o objeto de investigação antropológica. Numa perspectiva kirchneisiana, a religião seria um dispositivo, né? Um dispositivo que projeta a ordem cósmica na ordem cotidiana, né? Então, né, para o Talada Sá, que é quem faz a crítica, né, há uma distinção entre o símbolo e aquilo que está sendo operacionalizado a nível de cotidiano, né? O Talada Sá vai fazer uma crítica e vai dizer que o processo de fabricação do símbolo é que seria o objeto de investigação antropológica, e não o símbolo em si e aquilo que ele representa, né?
Então, a ideia é tentar, por meio do discurso, do discurso dos sujeitos religiosos, tentar entender, compreender, não mais interpretar os símbolos, mas compreender como é que esses símbolos são fabricados a partir da dinâmica cotidiana. Esse seria o objeto, em si, que nós vamos tentar observar no processo de produção dos documentários de curta-metragem, quando os sujeitos vão estar pensando determinados símbolos e construindo um discurso para fora do religioso. Enfim, a metodologia, e tem também uma outra coisa, tem também uma outra dimensão teórica, que é a ideia de patrimônio e de memória, que se esquiva de ir pelo tradicional, ou pelo oficial, seria uma ideia de patrimônio oficial, que é institucionalizado, que tem uma instituição que vai lá e diz que pode ser patrimonializado, ou não. A ideia da gente é construir uma outra memória, na verdade, que não exclua a memória oficial, mas uma outra memória que não é hegemônica, que passa por outros lugares da cidade, que passa por outros becos, enfim, a ideia é construir, para além da dimensão da pesquisa da teórica, é construir um acervo, porque a pesquisa ela já está sendo filmada do início ao fim. Porque a ideia também é que nós possamos, ao final do processo, construir um filme sobre a pesquisa, sobre fazer a pesquisa e sobre o objeto intercalado com a prática da pesquisa. E, enfim, é isso. A metodologia é uma metodologia da antropologia visual, uma metodologia que eu acho que a gente já pode dizer clássica ou tradicional, e a gente combinou de eu falar primeiro porque o Emiliano vai abrir o leque, E então é isso, gente. Obrigado, tá? Boa noite. Agradeço ao professor Nilson Almino de Freitas pelo convite. Agradeço também à professora Cláudia Turramani, que lá em Portugal me fez o convite para vir participar do Visualidades, e tanto com a oficina de formação como de 2 conferências, uma em Pelotas e outra aqui. O Nilson me lançou o desafio para falar de imagem e religião, e aí eu preparei uma fala que vai tentar, de alguma forma, falar desse tema, da fotografia da imagem e da religião. Então, agradeço a todas, a todos e a todas, agradeço aos estudantes que participaram na segunda e hoje das oficinas. Foi muito bom a experiência e a oportunidade de poder ter participado com vocês. Bem, eu peço licença, vou ler o texto, porque fica mais preciso, a memória às vezes deixa escapar algumas coisas. Eu vou falar de fotografia, vou falar de imagem e, por fim, vou falar como desenquadrar é um verbo. Parto de uma pergunta que não quero respondê-la, mas quero trazê-la para problematizar algumas questões que me foram apresentadas como essenciais. O problema é:
Se a imagem é do domínio da cultura, da capacidade humana de impor suas grafias, suas marcas sobre os múltiplos materiais, a imagem enquanto uma categoria cultural seria capaz de transcender as suas margens, suas bordas e se conectar com o chamado mundo natural, não humano? Vou regredir ao tempo em que existiam exercícios de múltiplas tentativas de fixar a luz, lá no século XIX. Muitos foram desenvolvendo as técnicas de fixar imagens em superfícies fotossensíveis. Assim a fotografia foi nascendo, fruto de pesquisa de como a luz seria capaz de fixar imagens. Neste mesmo período, o mundo passaria pela Revolução Industrial, pela introdução das máquinas no mundo do trabalho, pela mecanização. E a fotografia foi uma das primeiras técnicas de produzir imagens através de uma câmera, de um equipamento que no passar dos tempos foi se tornando extremamente tecnológico e popularizado. A tecnologia alcançou a fotografia para um casamento com a ciência, pois ela era a imagem técnica do mundo visível. Deste casamento, pessoas eram fotografadas para serem medidas, tipificadas e acusadas pelos cientistas que acreditavam que existia uma face criminosa, uma face com características esquizofrênicas e uma face patológica. Longos esforços, muitas experiências antropométricas, muitos corpos expostos à câmara que classificava de acordo com pressupostos racistas, preconceituosos e exotizantes. Não esquecendo que, além de ser como instrumento, ferramenta de pesquisa, a fotografia trazia para si as premissas do solipsismo, que se expressava em um dispositivo como um olho de Deus separado do mundo, que capturava imagens sem interferir e com total isenção. Em outras palavras, parecia que surgia e se consolidava no século XIX a mais técnica das imagens, aquela que definitivamente mostraria o domínio dos homens brancos e ocidentais sobre a natureza, aquela que separaria o fazer manual da sua fabricação, aquela que separava a mão do artista da confecção da imagem. Então, munidos de câmeras fotográficas, os europeus foram entrando em mundos desconhecidos, em busca dos diferentes tipos isótopos. Quando digo homens, os europeus, me refiro desta maneira porque a fotografia era praticada, na sua maioria, por homens que não permitiam que as mulheres tivessem acesso a essa prática. Existiam divisões no trabalho, e os viajantes fotógrafos eram, na sua maioria, homens. Isto ainda no século XIX, como Bartolomé Bossi, italiano, Christoph Albert Fisch, alemão, Philippe Fidanza, português, Marco Ferrez, filho de franceses, Hermann Meyer, alemão, Albert Reichel, alemão, entre outros tantos mais. Então, os povos originários brasileiros e alguns povos escravizados da África foram sendo fotografados por interesses científicos, comerciais e racistas. Entretanto, no século XX, temos a crítica culturalista aos métodos evolucionistas de enxergar o mundo, de usar a câmera para tentar comprovar teorias. A fotografia, na primeira metade do século XX, por um lado, começa a ser usada por culturalistas e funcionalistas na busca de mostrar como as pessoas viviam, como elas comiam, davam de amamentar, construíam suas casas e faziam suas atividades diárias. Por outro lado, os defensores de teorias evolucionistas defendiam ainda a fotografia que tipificava e que exotizava os outros, os não europeus. E se durante toda a modernidade a visão imperialista construiu a imagem do outro como não europeu, como um tipo não humano, monstruoso e animalizado, essa prática foi iniciada pelo desenho, pela pintura, que criou seres
que residiam na imaginação e no interesse dos europeus. Assim, a imagem foi delineando e tornando visível o conceito de raça que subdividia a espécie humana em escalas de evolução. Sendo assim, com a chegada da fotografia, foi possível consolidar esta visão do outro como seres selvagens, não humanos ou os oprimidos. Esta introdução da fotografia como imagem, surgida pelo homem branco europeu, nos serve para entender que ela entrou na pesquisa como uma ferramenta que inferia o poder da cultura, da razão, da ciência, como verdade moldada pela técnica e precisão. Fotografia eram os olhos dos estrangeiros, isentos, que representavam, categorizavam e classificavam, produziam um conhecimento, entre aspas, realista sobre o outro. Tantos passaram pelas lentes dos estrangeiros, mas vou me deter nos nas praticantes das religiões de matriz africana. Pessoas perseguidas pelo Código Penal brasileiro, que proibia a prática dos cultos, e muitos dos que foram presos praticando eram colocados em hospitais psiquiátricos, patologizados pela prática religiosa. Mas, ao mesmo tempo que a patologização que residia nos olhos de alguns cientistas, autoridades, a imagem fotográfica gozava de um estatuto que lhe permitia ser aceita por evolucionistas, culturalistas e funcionalistas, o que já me faz pensar que não podemos essencializá-la. Logo, a fotografia, assim como a antropologia, eram dimensões da cultura, surgiam das ações humanas. É importante salientar que a fotografia surge em superfícies fotossensíveis, retangulares ou quadradas, que seria um duplo corte de aprisionar e demarcar em um quadro o mundo visível. E por isso, fotógrafos e fotógrafas defenderam e defendem que a fotografia é meter a imagem dentro de um quadro, é escolher o que entra e o que sai, é restringir para olhar dentro de um espaço-tempo congelado. E tudo mais que reside no retângulo fotográfico é estética e semiótica que deve ser alinhavado por uma legenda precisa e detalhada do que está contido para que não se mude o sentido da imagem. Retomando ao encontro da fotografia com os praticantes da religião de matriz africana, temos no Brasil um caso crucial para pensar a antropologia visual e suas múltiplas gêneses. Foi o encontro de Pierre Berger e Gilberto Freire, o francês viajante fotojornalista com o famoso sociólogo. Tudo aconteceu em 1946, quando Gilberto Freire fez uma série de reportagens para a revista O Cruzeiro, chamadas de Acontece que São Baianos, em parceria com Berger, recém-chegado ao Brasil na época. No ano seguinte, em 1947, Freire convidou Berger para fotografar a pesquisa de mestrado de René Ribeiro. O convite foi aceito e o fotógrafo veio para o Recife no mês de maio, permanecendo até outubro para fotografar vários temas ligados ao negro. Da pesquisa com Ribeiro surgiu o livro Culto Afro-Brasileiros do Recife, um estudo de ajustamento social, em 1952. Nessa publicação, a tese de René Ribeiro, que era que o transe não era patológico, mas sim um processo de ajustamento social daquelas pessoas para superarem seus problemas cotidianos. Aqui algo fundamental ocorreu, uma virada na carreira de Pierre Berger, que foi tocado pela experiência de estar em um candomblé e que o fez se dedicar a trabalhar com as religiões de matriz africanas no Brasil e na África. O trabalho de Ribeiro, junto com o de Berger, nos indicam, dentro de um imenso Brasil, a capacidade do Nordeste de estar entre os percussores
do que viria a ser antropologia visual. Ou seja, a visão de que as imagens poderiam carregar as teorias, as ideias, as questões de uma antropologia, sociologia culturalista. Propondo a narrativa visual focada e alicerçada não na acusação, mas nas possíveis narrativas da vida cotidiana. Como o livro O Afro-Brasileiro do Recife, um estudo de ajustamento social, é da metade da década do século XX, podemos pensar em muitos anos de perseguição à prática das religiões de matriz africana e muitos anos de resistência para a permanência desta religião. Resistência dos que praticavam a religião e dos que pesquisavam, como o caso da antropóloga Catarina Leal, que estudou os maracatus do Recife pela ótica do folclore. Ela, assim como Pierre Berger, fotografaram no Recife Dona Santa, uma das mulheres mais importantes no século XIX e XX na história dos maracatus e candomblés do Recife. Dona Santa, na época, era a rainha do maracatu elefante, o mais antigo, fundado em 1800. Uma das hipóteses que tenho é que Dona Santa, ao deixar-se fotografar por pesquisadores, digo eu, ela sabia que estava doando a sua imagem para pessoas que iriam guardar e perpetuar aquele momento. Ela, para mim, assumia o controle da situação, se vestindo de rainha do maracatu, se mostrando como a rainha do cortejo, que permitia a imagem de si. Então, a fotografia não é só do domínio daqueles que partem a campo para capturarem o mundo, mas ela é um jogo de manutenção de memórias, de resistência ao apagamento de certas práticas culturais. Outro sim, a câmera é empunhada pela mão de quem a segura, mas ela também pode ser pela intenção do outro. O jogo da imagem torna-se complexo ao passo que os possíveis olhares sobre ela aprender pelas relações estabelecidas com aqueles que se relacionam com o mundo espiritual. Se tentarmos aprender, vamos ver que a imagem do candomblé serve para cultuarmos os ancestrais, serve como narrativa não verbal sobre as genealogias de uma família não sanguínea. Em casas de candomblé, a imagem é exposta nas paredes para serem vistas como os integrantes da família e seus ancestrais. Ela serve também como um endereço, como algo que é capaz de afetar o corpo do outro. Por exemplo, os bonecos vudus, os retratos costurados na boca do sapo ou a praticante que não se deixa fotografar para não ter seu corpo exposto. Aqui emerge uma visão sobre a fotografia e a imagem, pois ela tem um poder transformador na vida e alcança muito mais do que superfície visual. Alô? Durante um ano, frequentei uma casa espírita kardecista. Lá não tinha imagens, fotografias, esculturas e outros. Lá a imagem era trabalhada na mente das pessoas. Sua atuação era para ser um exercício mental de introjeção de imagens de coisas boas da vida. Seguindo o preceito da caridade e da bondade com o próximo. Os espíritas ensinavam que imagens de boas ações, como ajudar o próximo, como cuidar das pessoas e outros, nos faziam ter uma vida mais saudável. Ao mesmo tempo, pensar em guerras, violências e maldade levava a uma mente conturbada.
Sim, as imagens mentais são pensadas pela semiótica, psicologia e outras áreas. Mas o que me cabe pensar é na importância de guardar imagens na cabeça, de guardá-las como ideias, como perspectivas de algo que nos constitui. A religião aqui nos demonstra que somos conteúdos moldados pela nossa cultura, seres que se fazem conteúdo pelo exercício diário de trabalhar com imagens. Seria retirar a imagem esculpida pela mão do artesão, quer seja do santo, do anjo, do Deus, e colocá-la nas nossas mentes, no exercício diário de a sustentá-la, de fazê-la permanecer como uma ideia. Quando fui em 2021 para Andaluzia, na Espanha, aprendi que em uma mesquita também não tem imagens, sendo que os muçulmanos que por lá passaram e construíram a mesquita há muitos séculos atrás foram atacados pelos cristãos que reivindicaram a terra e as mesquitas. Os reis católicos, ao tomarem Córdoba, colocaram dentro da mesquita islâmica uma catedral cristã, sua matriz, com uma grande torre ao centro. Uma cena tão surreal que se constitui como uma grande igreja católica dentro de uma mesquita. Quando eu estava lá dentro, fui vendo que a mesquita não tinha imagens religiosas, como na catedral cristã em que Jesus estava esculpido, materializado junto de tantas outras esculturas e pinturas de figuras religiosas. Ou seja, o Deus católico era uma imagem fixada no alto da torre da igreja, como se estivesse no céu. O Deus é uma imagem fora do corpo, fora de nós, diferente dos espíritas e muçulmanos que sustentam o exercício diário de imaginar a imagem do Deus, trazendo-o conscientemente ou inconscientemente para dentro de nós. O catolicismo, a religião católica, nos trouxe outro grande problema, que foi a construção e elaboração das igrejas, com a separação do céu e da terra. No céu, representado pela parte superior das igrejas, existem imagens que funcionam como os olhos de Deus, que nos vigiam de cima, capazes de ver nossas atitudes mais secretas, capazes de nos punir. Então a imagem, que ganhava forma na mão do artesão, se incorpora na igreja para idealizar um mundo entre o visível e o invisível, entre nós aqui embaixo e eles lá em cima. E como seria na mesquita muçulmana? A mesquita segue uma formação arquitetônica que cria formas circulares e retas, como se fosse um jogo de linhas que se misturam em um caleidoscópio. Se pensarmos um caleidoscópio, ele é um corpo circular formado por formas retas e circulares que se remontam. Quando eu estive dentro das mesquitas, foram as pedras, os azulejos que me chamaram a atenção, como se fossem grafias, as suas múltiplas possibilidades de inscrição nos materiais e nos corpos, pois os azulejos iam do chão até o teto, repetindo formas geométricas, ora com pedras esculpidas, ora com pedras desenhadas, como o caleidoscópio. No meio destas linhas retas e curvas era possível ver inscrições em árabe, completamente misturadas aos desenhos e esculturas. Então, desenhos, sulcos na pedra, linhas e curvas e texto, era tudo grafia e imagens que iam do chão até o teto, se repetindo e criando tramas complexas que nos envolviam. Imagens nas mesquitas talvez sejam linhas, múltiplas linhas que nos envolvem, que envolvem céu e terra, mundo dos espíritos e dos mortos. Seguindo o novelo das linhas, tive experiência em Portugal ao conhecer Vincenzo Scaramadella, pesquisador da Universidade Francesa Aix-Marseille Université e da Casa Velázquez, de Madrid, que estuda a relação da imagem com Sousa Martins.
Ele foi um médico que, após morrer, passou a realizar trabalhos de cura, como um espírito que desce no corpo dos médicos. Tive a oportunidade, graças a Vicêncio, de ir no túmulo de Sousa Martins, em Alhandra, um pequeno jazigo, todo arrodeado de imagens, ex-votos, fotos de pessoas, esculturas e outras. Ao ver o túmulo de Vicêncio, Vicêncio me mostrou que as pessoas colocavam a mão em uma das paredes que seria o local onde estaria a cabeça de Sousa Martins, para rezar, para fazerem o seu pedido. Não esquecendo que o túmulo é ao lado da igreja, os mortos estariam próximo do divino e, por isso, próximo ao céu. A experiência no túmulo de Sousa Martins me fez problematizar a relação natureza e cultura, devido ao fato de sermos humanos e de nossa humanidade ocidental ter sido pautada pela separação entre humanos e não humanos, como fala Maria Lugones. Logo, colocar a mão próxima de onde seria a cabeça de Sousa Martins é tentar aproximar os aspectos de humanidade entre aqueles que rezam e o corpo do médico. E por que na cabeça? Porque na nossa ontologia, nossa ontologia e condição filosófica descartiana separou a cabeça do corpo. E é na cabeça que pensamos que somos humanos, os ditos civilizados, diferente dos outros, ditos selvagens ou oprimidos. Pela cabeça chego na humanidade de Sousa Martins e por ela me conecto a ele, que me conecta à igreja que está ao lado e por fim me conecto ao mundo religioso invisível, em fluxos de linhas que me levam ao mundo dos espíritos. E aqui, neste mundo, posso ter a cura, a melhora para as minhas dores humanas, da minha carne e do meu ser. Sendo assim, a imagem transforma aqueles que nela se colocam para se curarem, para melhorarem e para safarem-se das adversidades da vida. Fazendo outra ligação com o candomblé, posso pensar que se o cientificismo do início do século XX nos imprimiu o transe como uma patologia, Pierre Berger fotografou o transe, que tanto gerava imagem de rostos transformados, como gerava algo transformador das suas vidas, e me permitindo olhar para as pessoas como sendo capazes de transcender os limites das ações culturais e capazes de ter conexões com formas de vida do mundo dos espíritos. Em outra oportunidade, debatendo com Vicente, pensamos juntos que a imagem está junto de mim e longe de mim. Ou seja, as pessoas usam fotografias antigas de Sousa Martins, fazem montagens digitais para associar imagens de outros padres, de cravos e de outros símbolos que fazem parte da nossa vida cultural. Algumas dessas imagens são impressas e colocadas nas carteiras, junto ao corpo, ou são impressas e colocadas em terços, escapulários e outros, todos próximos ao corpo. Essas imagens estão junto de mim, elas recebem meu suor, se decompõem na fricção, elas agem sobre o meu corpo e meu corpo age sobre elas, seguindo o que Tim Ingold fala, num mundo em que as superfícies transbordam, ou seja, a imagem me transforma, me molda e eu a moldo de volta. Mas elas também estão longe de mim, como no caso da estátua do Campo dos Mártires da Pátria, como escultura grande e imponente, erguida a partir de uma base quadrangular como uma escada que recebe uma coluna lisa, e por fim a estátua de Sousa Martins, com cerca de mais de 10 metros de altura. A estátua de Sousa Martins olha para baixo,
Nós de baixo, longe do médico, olhamos para cima para vê-lo. Esta estrutura me lembrou as igrejas feitas pelos reis católicos que colocavam os seres divinos acima, no céu, como os santos e outros. E se a separação céu e terra é uma dicotomia herdada pela igreja, a separação natureza e cultura se consolida pela ciência, pelo saber acadêmico que determina quais os saberes são válidos. Digo isso para complementar a descrição da estátua de Sousa Martins, que tem ao seu pé uma jovem com um livro, identificada como a ciência, que moldou o médico na sua humanidade e no seu saber superior. E toda essa construção visual da estátua de Sousa Martins, com a estátua da ciência aos seus pés, à sua frente, estão tanto a estátua de Sousa Martins como a estátua da ciência aos pés de Sousa Martins, estão de frente à Faculdade de Ciências Médicas, reforçando o lugar do médico, do saber, da cultura e da humanidade pela imagem. A ciência e a medicina passam pela noção que a educação é uma dimensão da cultura. Por ela, homens se iluminam e consolidam a visão positivista, iluminista e cartesiana de um mundo dividido, hierarquizado e classificado para ser entendido. Mas como alcançar a imagem que está longe de mim? Voltando a olhar a estátua de Sousa Martins, podemos ver no pé da escultura ex-votos, fotografia, cartas com nomes e outros objetos pessoais, colocados por pessoas que precisam de ajuda do médico. Mas as pessoas não precisam da intervenção feita com um bisturi ou com outras ferramentas, ou mesmo de um remédio desse mundo, fruto da ciência. A ajuda é do médico que está longe de mim e que pode transformar minha vida. Minhas dores podem ser mais brandas. Recorro aqui ao candomblé e os seus usos da imagem, pois se pensarmos que cada fotografia exporta o nome de pessoas assentadas ao pé da estátua de Sousa Martins, no campo Mártires da Pátria, funcionam como endereço, um endereço que liga o médico que está fora de mim, longe no mundo dos espíritos, com o meu corpo. Pessoas procuram médicos, médicas, médicos curam pessoas e restabelecem a sua saúde. Não estaria tudo resolvido se entregássemos nossas consciências e corpos ao domínio da cultura? Pergunta difícil, pois a humanidade passa pelas múltiplas cosmologias sobre quem somos e da onde viemos. E a religião tem múltiplas formas de contar essas histórias. Seguindo esse fluxo de pensamento, abre a possibilidade de repensar a imagem em caminhos divergentes do puramente cultural, positivista e cientificista. Sendo propositivo e recorrendo a um texto meu publicado recentemente, coloco minha proposta sobre a imagem, que é: a imagem tem inúmeras definições em vários campos do conhecimento, mas aqui ela será tomada como trama, devir, rizoma ou coisa, e, quando colocada no movimento em atenção e dialético, desperta a consciência de estarmos no mundo em encontros e afetos. A imagem, ou devir imagem, nos coloca em fluxo de contingências, de encontros, de transformações. Ela, quando colocada no mundo, para ser tocada, manipulada, ela produz afetos. Ela lança as pessoas em processo de consciência, de imaginação, de estar dentro de mim, aqui perto ou de estar longe, fora de mim. Lembrando o caso de Sousa Martins, as imagens que carrego no bolso, perto de mim, e as estátuas que estão longe de mim. A partir de agora, eu vou apresentar uma ruptura,
uma outra possibilidade da imagem ser, fora de uma única leitura técnica, fora do enquadramento institucionalizado, e sim na restituição de sua organicidade no mundo. Vou começar este breve caminho quando trabalhei como fotógrafo da pesquisa Imaginários dos Orixás de Pernambuco, período que conheci o Cleiton, colega que hoje apresentou sua pesquisa. A pesquisa foi realizada pelo Núcleo do Imaginário, em um tempo que para mim era possível fotografia ser uma representação definida por conceitos ancorados em categorias que definem tamanho, densidade, peso e outras. Eu deveria ser um corpo que capturava imagens como uma espécie de olho isento, produtor de dados visuais para uma etnografia do visível, que deveria manter a melhor descrição da realidade, tudo dentro de um retângulo, garantindo a fidelidade das cores e de tudo que aparecesse nas fotos. Dava uma credibilidade e uma estética à imagem para ter o máximo de descrição dos rituais, dos objetos, dos gestos e de todo o resto que ia fotografando. Moldei minha fotografia como representação, entre aspas, realista, para práticas científicas que eram comprometidas em estudar, entender e aprender sobre as religiões de matriz africana. Diria que a fotografia era uma espécie de substantivo que servia para dar nome às coisas que eu via no culto dos orixás. Ao fotografar o candomblé, acabei por me misturar, por entrar, por fazer parte, por saber quem era o meu santo, o orixá que regia a minha cabeça. Fiz algumas oferendas, trabalhei em algumas oferendas e teci amizades com pessoas negras. Entendi que o povo negro, historicamente no Brasil, era o povo pobre, realizava e comandava a religião. Nas minhas descobertas de classe, raça e cor, fui me admirando como aquelas pessoas tinham um saber complexo de divindades que se ligavam diretamente à vida orgânica, à vida dos vegetais e dos animais. No candomblé e com o candomblé comecei a fotografar a parte do meu povo de pele negra, o povo do santo, e a me questionar por que a imagem não seria capaz de fazer conexões entre mundos e por que ela estaria restrita na academia a servir como substantivo da realidade visível. Foi uma centelha para me desenvolver, para me fazer buscar uma resposta que não estava no mundo mágico, no mundo espiritual, mas na prática e na possibilidade de fazermos diferentes. Na minha carreira como antropólogo, fui recebendo informações, depois fui ensinado a transmitir informações. Com o tempo, precisei desaprender para recomeçar a aprender, passando da transmissão de informação para a produção de conhecimento. Tive a sorte de entrar em projetos de pesquisa, como as oficinas de aprendizagem, que me ressignificaram a possibilidade de construir o conhecimento no mundo com as pessoas. Um primeiro passo. O segundo foi a leitura de autoras negras e do estudo da pedagogia crítica e libertadora. Fui me libertando da relação hierarquizada de sujeito e objeto, do solipsismo que afastava as pessoas do mundo, que separava e classificava como caminho para conhecer. Reaprendendo a aprender foi um processo complexo de investimento, de curiosidade, de cuidado, de coragem para lançar ideias onde por vezes se imaginavam certezas. Se como antropólogo fui despertando para a produção de conhecimento, como fotógrafo fui rompendo com amarras pela arte. Ela me fez entender que desde a gênese da fotografia, o uso da pintura em aquarela, montagens, retoques,
revelações lentas com químicos que alteravam a estética, foram tão importantes como o casamento da fotografia com a ciência. Sustento o argumento, a princípio, pelo fato de que cada técnica artística era a possibilidade de mostrar, de criar novas imagens do mundo visível, de transpor as possibilidades da câmera, ou talvez de nos introduzir aquilo que Jim Ingold chama de arte da pesquisa, de ativar a criatividade para narrar os mundos visíveis. Ainda no século XIX, e com isso a fotografia ganhou cores, contrastes, colagens e sobreposições que marcaram a criação fotográfica como uma criação artística, entre outros. Ao olhar para a arte, fui me libertando de uma fotografia positivista que objetivava um relato real e imparcial. A arte foi me emancipando pela abertura de pensar o processo de fotografar como algo lento e que acontecia com o desenho, pintura, costura e colagens, entre outros. Fui entendendo que a prática do meu trabalho de revelação lenta das imagens me colocava a pensar em um fazer que gerava o conteúdo, diferente de um discurso separado da prática. A arte é um caminho possível para entendermos que teoria e metodologia andam juntos, e isso reata a produção de conhecimento na relação com as pessoas e com os materiais. Já estou acabando. A antropologia, para mim, passou a ser como educação, por experiências que colocavam os corpos em atenção, para utilizarem múltiplas habilidades nos diferentes exercícios de produção de conhecimento. Fui restabelecendo as partes do meu corpo, antes separadas, na possibilidade de trabalhar com as imagens fora das práticas tradicionais, e pela habilidade e pelos sentidos. Eu posso dizer que a imagem passou a ser a protagonista da pesquisa. Pesquisa que dá importância ao processo, no momento, nos seus desdobramentos e no aprendizado. A antropologia como educação é a possibilidade de uma nova forma de lidar com o conhecimento produzido por outras grafias não verbais. Então, a fotografia e a antropologia se encontram em processos lentos de colocar corpos em habilidades para conhecer, pesquisar o mundo em ação como verbo. Diria que a minha fotografia foi se desenquadrando, se esgarçando das margens, indo para fora do retângulo. Ou seja, desenquadrar pode acontecer tanto no laboratório preto e branco como na impressora. É possível sair das margens, das bordas, basta ter curiosidade, basta que o fotógrafo se liberte pela interação e exploração da luz, da tinta, dos papéis, dos químicos, da folha de prata e de qualquer produto que use para dar forma à imagem. Sabendo que cada material tem uma relação e produz um significado. O movimento de sair das margens, de romper com a ideia de representação para pensar em imagens que geram conexões e explorações em um mundo de transformações, é colocar a episteme em uma outra ordem filosófica, em outros caminhos possíveis. Pois quando olhamos imagens, temos a possibilidade de nos conectar com outros mundos, como nos ensina a religião. Além disso, podemos trazer a imagem para dentro de nós, ou mesmo nos desenvolvermos como humanos nos exercícios de projeção de imagens no nosso interior. As bordas das imagens, quando desenquadradas, são fluxos, são verbos para nos levar à possibilidade de repensarmos, de invertermos como fazermos ou que definimos como sendo cultural, como sendo humano. Desenquadrar pode ser associado a dirigir um barco, olhando as estrelas.
buscando o caminho pela conexão e interpretação de mundo, onde o céu e terra estão juntos. Nesse sentido, a imagem é rizoma, emaranha aqueles que nela se deixam afetar, é rizoma no mundo da criatividade, da capacidade de partilhar e construir um ponto de vista em conjunto, no mundo e com o mundo. Não vai abrir para perguntas, né? Não, né? Eu queria agradecer, né, ao Nilson, falar que Visualidades é um programa extremamente significativo do ponto de vista do alargamento do tipo de produção que se faz na universidade, né? Isso é muito... Eu não consigo encontrar uma palavra para falar, né? Mas é mais do que interessante, né? Quando você vislumbra outras epistemes, né? Na verdade, não está relacionado só às formas de produção, né? Pensar a arte articulada com a antropologia, pensar a fotografia, pensar nessas costuras, né? E sair desse traçado, né, que é quadrado, né, que impossibilita olhar para outras dimensões, para outras possibilidades. Enfim, é isso. É um prazer estar aqui e estar trabalhando contigo, né?